Olá, alunos dominantes online! Nesta aula, vamos ver o imperativo afirmativo em espanhol e eu sou a professora Thaís. Bom, o imperativo afirmativo se usa para dar ordens, dar conselhos, oferecer ou pedir algo e também dar instruções, tá? É muito importante a gente ter isso em conta porque muitas pessoas acham que o imperativo é usado só para dar ordem e não necessariamente, né? A gente às vezes pede algo, dá alguma instrução, dá algum conselho, utilizando também o imperativo. Bom, aqui nós temos os verbos regulares, tá? A gente tem os verbos da primeira conjugação, terminados em A, da segunda, terminados em E, e da terceira, terminados em I. Aqui, como exemplo, temos cantar, vender e vivir. Então, nós temos a conjugação. Tu canta, usted cante, nosotros, nosotras cantemos, vosotros, vosotras cantad, ustedes cantem. Não sei se vocês perceberam, mas não temos o yo, não temos o ele, não temos o ellos, não temos o ella e não temos o ellas. Por quê? Porque no imperativo nós não temos essas pessoas, né? A gente não pode dar uma ordem ou dar uma instrução para a gente mesmo, né? Então, a gente não usa o yo para conjugar no imperativo. A gente também não dá uma ordem ou pede alguma coisa ou dá uma instrução para ele, para uma pessoa com quem você não está falando diretamente, né? Então, por isso, as terceiras pessoas também não aparecem. A única terceira pessoa que aparece é o usted e o ustedes. Por quê? Porque, apesar de serem conjugados em terceiras pessoas, esses pronomes indicam pessoas com quem nós estamos realmente falando diretamente, só que de uma maneira formal. Então, a gente tem aqui, falando com alguém de maneira informal, no tu, falando com alguém de maneira formal, no usted, nos referindo a nós, né, um grupo de pessoas, aí sim a gente pode usar o imperativo, referindo também a um grupo de pessoas com quem a gente fala informalmente, no vosotros, e um grupo de pessoas com quem a gente fala formalmente, no ustedes, tá? Então, o verbo de segunda conjugação, vender, fica tu vende, usted venda, nosotros, nosotras vendamos, vosotros, vosotras vended, ustedes vendan. E o vivir, de terceira conjugação, fica tu vive, usted viva, nosotros, nosotras vivamos, vosotros, vosotras vivid e ustedes vivam. Ah, um detalhe, se a gente estiver por acaso falando com a gente mesmo, que isso também acontece, a gente não vai falar com a gente mesmo usando o tu, né? O yo. A gente vai usar o tu, né? A gente vai falar como se a gente fosse uma segunda pessoa, né? Então, a gente pode até falar com a gente mesmo, mas usando o tu e não o yo. Por isso, o yo não aparece aqui. Exemplos. Canta essa canção, está bonita. Então, esse pode ser um conselho, por exemplo, uma sugestão, né? Cante essa música, é bonita. Vendamos esta casa. Também pode ser uma sugestão, um conselho ou uma ordem. Depende muito de como essa frase é falada, em que contexto, né? Se existe uma entonação que indica uma ordem, né? Se existe uma entonação de pedido, ou, né, se no contexto do texto completo a gente consegue perceber que é uma ordem, que é um pedido. Isso a gente não consegue ver na frase isolada. Vivid cada dia como se fuera el último. A gente também precisa saber sobre o imperativo que o pronome, quando a gente tem um verbo que vem um pronome, ele vem sempre depois do verbo, formando uma única palavra, tá? Então, por exemplo, se a gente tem cuida las cosas que son tuyas e a gente quer substituir esse las cosas pelo pronome las, a gente vai juntar com o verbo formando uma única palavra. Então, fica cuida las que son tuyas, tá?
Então, esse las se refere a las cosas. Cuídalas, esse las é de las cosas. Aprovecha la vida. Se a gente quer substituir o la vida pelo pronome la, vai ficar aprovechala. Aí fica uma palavra maior, né? E é tudo junto, não tem hífen, não tem nada, tudo juntinho. Dame los libros, fica dámelos, substitui o los libros por los, fica dámelos. Nos verbos reflexivos, a gente tem uma perda, né? Na primeira pessoa do plural, a gente tem a perda do S. Então, ficaria escondamos-nos. Se a gente for fazer esse mesmo esquema aqui, ficaria escondamos-nos. Só que esse S se perde. Aí fica escondamo-nos, sem o hífen. A segunda pessoa do plural perde esse D. Ficaria esconder-os. Ficaria tudo junto assim, mas esse D some, né? Esse D aqui. Aí fica somente esconder-os. Tem uma exceção que é no verbo ir, que no verbo ir fica idos, porque já é um verbo muito pequeno, então ele não perde letras, né? Bom, vamos ver as irregularidades. As irregularidades estão na segunda e na terceira pessoas do singular, tá? Então, no tu e no usted. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o verbo salir. O verbo salir fica sal no tu e salga no usted. Tener fica ten no tu, tenga no usted. Venir, que é vir, fica ven no tu e venga no usted. Hacer fica haz no tu e haga no usted. Poner, que é pôr, fica pon e ponga. Decir fica di no tu e diga no usted. Ir fica ve no tu e vaya no usted. E ser fica se no tu e sea no usted. Então, aqui alguns exemplos de frases. Sal a las 6. Saia às 6, né? Fica dessa forma o verbo confundindo às vezes com a palavra sal, né? Que é o sal mesmo de cozinha. Mas, óbvio, pelo contexto, a gente entende que se trata do verbo, né? Sal a las 6. Dime la verdad. Aí a gente pode substituir o la verdad por la e ficaria dímela, né? Hazme un favor. Faça um favor para mim, né? Hazme já indica, esse me já indica que é para mim. Vaya con ella. Ven a mi casa mañana. Ve al restaurante más tarde. Sé una buena persona. Então, como eu falei, o que indica que é uma ordem, um pedido, uma instrução, é ou a entonação, quando se trata de uma frase falada, ou o contexto de todo o texto, quando se trata de uma frase escrita. Então, vocês vão perceber. Obrigada e até a próxima aula.